Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso Desmistificando o Espiritismo e hoje no nosso episódio 35 nós vamos completar o livro 2 do Livro dos Espíritos, o livro 2, com o capítulo 11 do livro 2, que é chamado Os Três Reinos. Nesse capítulo de hoje a gente vai falar sobre os minerais, as plantas, os animais e o homem e a chamada teoria da metempsicose. Esse nome feio, eu vou explicar para vocês o que é quando chegar lá, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Primeira sessão é os minerais e as plantas. Questão 585. O que vocês pensam da divisão da natureza em três reinos? O Sr. Kardec perguntando para os espíritos, né? O que vocês pensam da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes? A dos seres orgânicos e a dos inorgânicos. Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Aí o Espírito fala para ele. Dependendo do ponto de vista, todas são boas. Do ponto de vista material, só existem seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Aí o Kardec explica, né? Esses 4 graus apresentam de fato características bem distintas, bem diferentes, embora seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, embora compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade, quer dizer, têm vida, né? Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, ou seja, eles também têm vida, têm vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência da sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que dá a ele a consciência do seu futuro, a percepção das coisas além da matéria e o conhecimento de Deus. 586. As plantas têm consciência de sua existência? A resposta é não, elas não pensam, só têm vida orgânica. E aí o tradutor deixou uma nota que ele fala que na segunda edição francesa de 1860, a resposta estava escrita assim: não, elas não pensam, só têm a vida orgânica e intuitiva. E aí o Kardec diz que por razões óbvias o Kardec tirou essa expressão intuitiva, né, como se dá para notar a partir da 10ª edição. Porque provavelmente ele deve ter entendido que essa questão intuitiva estava distorcendo a ideia, né? Então não, elas não pensam, só têm a vida orgânica. 537. As plantas têm sensações? Sofrem quando são mutiladas? A resposta é: as plantas recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação de dor. 588. A força que atrai as plantas umas para as outras é independente da vontade delas? A resposta é sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria, que atua sobre a matéria. As plantas não conseguiriam se opor a isso. 589. Algumas plantas, como a sensitiva, são os nomes das plantas, né? E a dioneia, por exemplo, têm movimentos que denotam grande sensibilidade, ou seja, que demonstram grande sensibilidade. E, em certos casos, uma espécie de vontade, como no caso da dioneia, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugá-la, como se preparasse uma armadilha para capturá-la e matá-la. Essas plantas são dotadas da capacidade de pensar, têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem relação uma transição de uma para outra? Aí a resposta é: tudo é transição na natureza, pelo simples fato de que nenhuma coisa é parecida com a outra, embora todas se relacionem. As plantas não pensam e logo não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos também não pensam, têm apenas um instinto cego e natural. E aí o Kardec explica. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos, sem a participação da vontade, como ocorre nas funções digestivas e circulatórias. Aí ele fala: o piloro é
é a região entre o estômago e o começo do intestino, gente. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para impedir sua passagem. Deve acontecer a mesma coisa com a sensitiva, cujos movimentos não implicam de forma alguma a necessidade de percepção e ainda mais da vontade. Para quem não sabe, né, a sensitiva o pessoal sabe o que é comum, né? E quem não sabe o que é a dioneia ela é uma planta carnívora. Você deve ter visto falar, pelo menos, né? Aquela plantinha que fecha com um mosquitinho dentro. 590. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as faça procurar o que lhes possa ser útil e evitar o que lhes possa prejudicar? O Espírito fala. Há, se vocês quiserem, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que for dada ao significado dessa palavra. Mas é um instinto puramente mecânico. Quando, nas operações químicas, vocês veem dois corpos se unirem, é que eles se combinam, isso é, há afinidade entre eles. E vocês não chamam isso de instinto. Então, o que ele está falando, quer dizer, instinto tem a ver com uma autopercepção de alguma forma, né? E ele fala assim, se você quiser chamar de instinto, pode chamar de instinto, mas é um instinto mecânico. Quando dois átomos são atraídos, duas moléculas são atraídas uma para a outra, pelas forças elétricas, por exemplo, ou pelas forças gravitacionais, ele fala assim, vocês não chamam isso de instinto, mas também é uma força que atrai os dois, eles têm uma afinidade. Mas se você quiser chamar isso de instinto, é um instinto muito mecânico, é isso que ele fala. Ou seja, olha, não, elas não têm instinto. A planta não tem consciência, noção do que ela está fazendo. 591. Nos mundos superiores, as plantas são como os outros seres de natureza mais perfeita? A resposta é tudo é mais perfeito. Mas plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais, e os homens sempre homens. Aí o próximo item é os animais e o homem. 592. Se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação, porque alguns animais têm sobre esse aspecto uma notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa. Então o que ele quer dizer é assim, existem humanos que têm menos inteligência do que determinados animais. Isso pode acontecer. E aí, como é que a gente traça essa linha? A resposta é, quanto a esse ponto, os vossos filósofos não estão de acordo em quase nada. E entre os filósofos ele envolve os cientistas, né? Uns querem que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Todos estão errados. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes, ou que pode se elevar muito alto. Pelo físico, o homem é como os animais, e na verdade bem menos capacitado do que muitos deles. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades. É certo que o corpo do homem se destrói como o dos animais, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens que se colocam abaixo dos brutos, vocês não sabem se distinguir deles? Reconheça-se o homem pela faculdade de pensar em Deus. Deixa eu falar. Reconheça que o homem é homem pela capacidade dele pensar em Deus. É isso que ele termina de dizer. 593. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? A resposta. Isso ainda é um sistema, quer dizer assim, isso ainda é uma forma de ver, é criar um mecanismo para explicar isso. Aí ele fala. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais. Mas você não percebe que muitos agem com uma vontade determinada? É porque eles têm inteligência, embora limitada. Aí o Kardec explica. Além do instinto, não se poderia negar que certos animais fazem a prática de atos combinados, que demonstram vontade de agir em um determinado sentido conforme as circunstâncias. Quer dizer, em alguns animais você percebe que tem não só instinto, mas tem inteligência também. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício se restringe quase exclusivamente aos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a sua conservação. Entre eles não há nenhuma criação,
nenhuma melhoria. Seja qual for a arte que nós admiremos em seus trabalhos, fazem hoje o que faziam antes, nem melhor, nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. O filhote isolado dos outros de sua espécie não deixa de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo, sem que tenha recebido ensino para isso. Se alguns são passíveis de alguma educação, ou seja, se alguns podem ser educados de alguma forma, seu desenvolvimento intelectual, sempre bastante limitado, é devido à ação do homem sobre uma natureza que é maleável, porque não há nenhum progresso que lhe seja próprio. Ou seja, quem melhorou a capacidade do animal foi o homem, porque ele por si só jamais faria isso. Mesmo esse progresso é efêmero e puramente individual, ou seja, é uma coisa que pode desaparecer, e é puramente individual, uma vez que entregue a si mesmo, o animal não demora a voltar aos limites traçados pela natureza. Quer dizer, a influência do humano é que torna o animal mais capacitado do que ele normalmente é. Se ele for abandonado, ele acaba voltando para o instinto dele. 594. Os animais têm alguma linguagem? A resposta é: se você se refere a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Se você pensa num meio de se comunicar entre si, eles têm linguagem. Dizem uns aos outros muito mais do que vocês imaginam. A linguagem deles, porém, assim como as ideias que podem ter, são limitadas às suas necessidades. Aí o Kardec complementa a pergunta, 594A. Há animais que não têm voz. Eles não parecem destituídos, quer dizer, de linguagem? Quer dizer, eles não parecem que não têm linguagem? Eles não têm voz, né? Aí o Espírito fala. Eles se compreendem por outros meios. Ó homens, para vocês se comunicarem entre vocês, vocês só usam as palavras? Que dizem dos mudos? Sendo dotado da vida de relação, ou seja, uma vez que os animais se relacionam, eles têm meios de se prevenirem e de se expressarem as sensações que experimentam. Vocês acham que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. O homem não é o único que se comunica. Enquanto a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo de suas necessidades e ideias, ou seja, pelo tipo de coisa que eles precisam, a linguagem do homem é aperfeiçoável e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Então, quer dizer, o Espírito está falando assim, olha, não é porque ele não tem voz que ele se comunica, os animais têm o jeito deles se comunicarem, só que a comunicação deles é para aquilo que eles precisam. Então, eles têm a vidinha deles, as necessidades deles eles satisfazem e às vezes, né, e todos eles, assim, dentro das necessidades deles, encontram formas de se comunicar com os outros, porque eles vivem em comunidade. Mas é muito diferente da comunicação humana, que a comunicação humana pode ser aperfeiçoada e expressar todas as ideias, não só aquilo que diz respeito à necessidade deles de comer, dormir, reproduzir e assim por diante. Aí o Kardec também comenta, de fato, os peixes que, como as andorinhas, emigram em massa, porque os peixes viajam em cardume, né? Obedientes ao guia que os conduz, devem ter formas de se comunicar, de se entender e de entrar em acordo. É possível que disponham de uma vista mais penetrante, que lhes faça distinguir os sinais que façam entre si. Quer dizer, talvez eles enxerguem melhor alguma coisa que a gente não vê. Pode ser também que a água seja um veículo que transmita certas vibrações. Isso a gente sabe que acontece com vários animais hoje. Na época do Kardec não se sabia ainda, então ele fica imaginando, ele fala, talvez eles vejam melhor, como é o caso dos pássaros que enxergam coisas que a gente não vê, né? Talvez a água transmita vibrações, como é o caso de golfinho, baleia, vários animais, né? Seja como for, não se pode negar que eles têm meios para se entenderem, assim como todos os animais, que embora não tenham voz, fazem trabalhos em comum. Diante disso, devemos nos admirar de que os espíritos possam se comunicar entre si sem usar palavra articulada. Ele remete à questão 282, que é quando fala que o espírito se comunica através do pensamento, né? Então ele quer dizer assim, olha, se até os animais se comunicam sem voz, sem palavras, por que é estranho a gente pensar que os espíritos fazem isso, né? 595. Os animais têm livre-arbítrio sobre seus atos? Aí ele fala, os animais não são simples máquinas como vocês supõem. Contudo, a liberdade de ação de que eles desfrutam é limitada às suas necessidades.
e não pode ser comparada à do homem. Por serem muito inferiores ao homem, os animais não têm os mesmos deveres. A liberdade que eles têm se restringe aos atos da vida material. 596. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem e por que essa capacidade se revela mais entre as aves do que, por exemplo, no macaco, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Quer dizer, primeiro, por que tem animais que conseguem imitar a voz do homem? E segundo, por que uma ave consegue fazer isso melhor que um macaco que é mais parecido com o homem? A resposta vem de uma conformação específica dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Simples assim. 597. Uma vez que os animais têm uma inteligência que lhes permite certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio que é independente da matéria? Quer dizer, os animais têm alguma coisa que sobrevive à morte? Basicamente é essa a pergunta, né? A resposta é sim, e que sobrevive ao corpo. Na verdade, eu acabei introduzindo, né, na pergunta a resposta. Ele pergunta se sobrevive alguma coisa do animal, depois que ele, né, se tem alguma coisa do animal que não é material. Ele o Espírito fala sim, e que sobrevive ao corpo. Aí o Kardec faz a pergunta complementar, 597A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Aí o Espírito explica. É também uma alma, se você quiser, dependendo do sentido que se der essa palavra. Mas é inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a do homem há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e Deus. 598. Após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade e a consciência de si mesma? Quer dizer, depois que o animal morre, ele continua sendo ele mesmo, ele continua sabendo quem ele é, se percebendo como uma coisa individual? A resposta é, sua individualidade sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. Quer dizer, você fala assim, bom, ele ainda é aquele indivíduozinho, mas ele não tem noção de quem ele é, ele não percebe quem ele é. A inteligência dele fica ali adormecida. 599. A alma dos animais pode escolher a espécie de animal em que vai encarnar? A resposta é não. A alma dos animais não tem livre-arbítrio. 600. Sobreviver ao corpo em que habitou, a alma do animal fica num estado errante, semelhante ao que se acha o homem após a morte? Aí o Espírito explica. Fica numa espécie de erraticidade, quer dizer, é mais ou menos como se ele tivesse desencarnado, vamos dizer assim, já que não está mais unido ao corpo. Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. Quer dizer, ele está livre, né? Ele pode fazer o que ele quiser. O dos animais não tem essa capacidade. É a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do espírito. Ou seja, é o fato de a gente ter consciência de a gente mesmo que nos torna espíritos, né? Após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Eles não têm tempo para se relacionar com outras criaturas. Ele está falando que os espíritos que de alguma forma regem o processo, né, dos animais, eles logo pegam esse espírito e levam ele para voltar para onde ele tem que ir para continuar o ciclo de evolução dele. 601. Os animais são sujeitos, ou seja, eles estão sujeitos a uma lei progressiva como os homens? Quer dizer, os animais têm a lei do progresso também? A resposta é sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. Entretanto, são sempre inferiores e subordinados ao homem, para o qual representam servidores inteligentes. E aí o Kardec comenta, não tem nada de extraordinário nisso. Comparemos, né, usemos de exemplo os nossos animais mais inteligentes, como o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemos que eles tivessem uma conformação, ou seja, uma organização física apropriada aos trabalhos manuais. O que eles não fariam sob a direção do homem? Ele falou assim, bom, se o bicho for mais inteligente e preparado para poder fazer mais coisas, ele vai fazer muito mais. E se o homem é mais evoluído, pode obter muito mais deles. 602.
Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Ou seja, vai acontecendo naturalmente a evolução deles. Ele fala, pela força das coisas. Razão porque não há expiação para eles. Quer dizer, os animais não têm que pagar dívida, não têm que sofrer para aprender, porque eles não têm consciência das atitudes deles. Eles evoluem naturalmente, sem esforço. 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? A resposta é não. Para eles, o homem é um Deus, como antes os espíritos eram deuses para os homens. Então, olha que interessante, né? Enquanto não desperta o espírito, o animal não tem noção de Deus. O máximo que ele consegue vislumbrar de muito além dele, muito mais capaz que ele, é o homem. Né? Assim como a gente olha para Deus com a grandeza e diferença que tem entre nós, o animal olha para a gente e fala, meu Deus, ele é tudo, ele pode fazer tudo. Ele não tem noção de nada além da gente, como a gente não tem noção de nada além do nosso Criador. 604. Se os animais são sempre inferiores ao homem, mesmo os aperfeiçoados existentes nos mundos superiores, devemos concluir que Deus terá criado seres intelectuais eternamente destinados a serem inferiores, o que não parece concordar com a unidade de vistas e de progresso que se nota em todas as suas obras. Quer dizer, tipo assim, bom, se os animais são sempre inferiores aos homens, então Deus criou uma criatura que vai ser sempre inferior? Quer dizer, não faz sentido, porque Deus, tudo parece que funciona do mesmo jeito na natureza, tudo progride, que sentido faz isso? Aí o Espírito explica. Tudo se encadeia na natureza, por laços que vocês ainda não conseguem compreender. Assim, as coisas aparentemente mais absurdas têm pontos de contato que o homem jamais poderá compreender no seu estado atual. Poderá entrevê-los, quer dizer, poderá fazer uma ideia deles por um esforço da sua inteligência, mas somente quando essa inteligência estiver plenamente desenvolvida e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas sob um prisma mesquinho e acanhado. Ou seja, até lá, as ideias limitadas nossas vão fazer com que a gente veja as coisas de uma maneira pequena, a gente não consegue olhar além daquilo. Fiquem certos de que Deus não pode se contradizer, ou seja, Deus não se contradiz. De que na natureza tudo se harmoniza por meio de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Resumindo, que ele fala assim, olha, não é isso que você está pensando. O Espírito fala para ele, você está falando para mim que não faz sentido ter uma categoria inferior de espírito, que é o dos animais. O Espírito fala, tudo vai se encadear. É que hoje, na perspectiva de mundo que vocês têm, não dá para vocês entenderem isso. Mas em algum momento vocês vão entender. E aí o Kardec completa a pergunta. 604A. Assim, a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? A resposta é sim, mas os animais só têm a inteligência da vida material. No homem, a inteligência dá lugar à vida moral. 605. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria possível pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espiritual, e que se essa última não existe, só como o animal ele poderia viver? Em outras palavras, o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espiritual? Se for assim, os bons e os maus instintos do homem resultariam da predominância de uma ou outra dessas almas. Então ele fala assim, então quer dizer, eu posso pensar então que tem uma alma moral, né, uma alma espiritual e uma alma animal. E que aí o homem é mais evoluído ou não de acordo com cada uma, quem domina das duas. O Espírito fala, não. Ele fala, o homem não tem duas almas. Mas o corpo tem seus instintos que resultam da sensação dos órgãos. Quer dizer, as sensações que o corpo percebe, elas provocam um instinto na gente. O que há nele, ou seja, no homem, é apenas uma dupla natureza. A natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, o homem participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. Ele está falando que ao usar o corpo, a gente tem essa natureza de responder às sensações que o corpo provoca. Mas a gente tem
o nosso lado espiritual. A gente é uma coisa só e tem essas duas faces, vamos dizer assim, como se fossem as duas faces da mesma moeda. Aí o Kardec completa a pergunta de novo, 605A. Assim, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve se livrar, o homem ainda tem que lutar contra a influência da matéria? O espírito fala sim. Quanto mais inferior é o espírito, tão mais apertados são os laços que o prendem à matéria. Você não vê? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a do homem são diferentes uma da outra, de tal maneira que a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas ainda que o homem não tenha alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais, tem o corpo, que muitas vezes o rebaixa até o nível deles, pois o corpo é um ser dotado de vitalidade e que tem instintos, porém não são inteligentes e limitados aos cuidados que a sua conservação exige. Aí o Kardec faz o comentário. Encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem dão às suas paixões duas fontes diferentes. Uma vem dos instintos da natureza animal, outra vem das impurezas do espírito encarnado, que se simpatiza mais ou menos com a grosseria dos apetites animais. Ao purificar-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, se aproxima do bruto. Livre dela, eleva-se ao verdadeiro destino. Então, quer dizer, o homem é um só, mas quanto mais imperfeito ele é, mais ele se apega à matéria, aos instintos do corpo físico. Eles conduzem ele com mais facilidade. Quanto mais ele evolui, mais senhor de si ele é, menos ele é governado pelos instintos. Ele toma, como se ele tomasse conta melhor do corpo. É ele que manda no corpo, não é o corpo que manda nele. Né? Basicamente é isso. 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Ou seja, de onde que vem a inteligência dos animais? A resposta é do elemento inteligente universal. E aí o Kardec completa a pergunta, 606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um único princípio? A resposta é, sem dúvida alguma. Mas no homem a inteligência passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Aí, 607. Foi dito que a alma do homem em sua origem corresponde ao estado da infância na vida corpórea, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Lá na questão 190 foi dito isso. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Aí o espírito explica para ele. Numa série de existências que vem antes do período que vocês chamam de humanidade. Quer dizer, nas existências de humanidade mais primitiva, antes da que a gente chama de ser humano. 607A. Assim, é possível considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Olha lá. É possível considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Aí o Espírito responde para ele. Nós já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e que tende para a unidade? Ele fala, é nesses seres que vocês estão longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação, na verdade, e se torna espírito. Então, quer dizer, o princípio inteligente vai se transformando até que ele vira espírito. Entra, então, no período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Do mesmo modo que a infância que depois da infância vem o espírito da adolescência, que depois da infância vem o período da adolescência, depois o da juventude e finalmente o da madureza. Aliás, nada há nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios serão humilhados por acaso por terem sido fetos e informes no ventre materno? Quer dizer, é alguma vergonha para um gênio ele ter sido uma criança que não sabia nada na barriga da mãe dele? Né?
Se alguma coisa deve humilhar o homem, é a sua inferioridade perante Deus e a sua incapacidade para sondar a profundeza dos desígnios divinos e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconheçam a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz que tudo seja solidário na natureza. Acreditar que Deus pudesse ter feito alguma coisa sem finalidade, ou seja, sem utilidade, e criado seres inteligentes sem futuro, seria uma blasfêmia contra a sua bondade, que se estende por sobre todas as coisas. E aí o Kardec faz mais uma pergunta ainda, né? 607b. Esse espírito de humanização começa na Terra? Aí o espírito fala para ele, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é regra absoluta, pois pode acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, seria antes uma exceção. 608. Após a morte, o espírito do homem tem consciência de suas existências anteriores ao período de humanização? O espírito responde, não, pois não é nesse período que começa a sua vida de espírito. Ele mal se lembra de suas primeiras existências humanas, exatamente como o homem já não se lembra dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. É por isso que os espíritos dizem não saber como começaram, que é o que foi falado lá na questão 78. 609. Depois que entra no período de humanização, o espírito conserva alguns vestígios do que era precedentemente, ou seja, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar antes do humano. Ele fala assim, depois que ele vira humano, ele conserva alguma coisa desse período anterior da humanidade? A resposta é, depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar, ainda manter vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, pois nada se faz na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam, ou seja, sempre elos, que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Mas esses vestígios se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque ainda não têm a vontade para ajudá-los. Seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Você fala, nada acontece de uma vez, é tudo de pouquinho, então pode acontecer de ter uns traços ainda que vão desaparecendo, outros vão ser mais rápidos, vai depender daquele caminho que cada um deles está seguindo. 610. Terão se enganado os espíritos que disseram que o homem não será parte na ordem da criação? Porque deve ter sido espíritos que falaram que não, que o homem era uma coisa à parte. Aí o espírito fala para ele, não, mas a questão não tinha sido desenvolvida, e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. De fato, o homem é um ser à parte, uma vez que ele possui capacidades que o distinguem de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecer. Ou seja, falando assim, quando alguém falou que o homem era uma criatura à parte da criação, por exemplo, na Gênesis, na Bíblia, ele fala, olha, eles estavam enganados? Ele falou, não é que eles estavam enganados, tudo tem seu tempo, o Espírito fala, Cada coisa vem no seu momento. E de fato, quando você olha o homem, ele é um ser à parte, porque ele é capaz de se distinguir, de ser diferente de todas as outras criaturas, e ele tem um destino diferente, porque a espécie humana que a gente conhece, ela é a espécie que Deus escolheu para os espíritos que poderiam conhecê-lo encarnarem, para as criaturas que poderiam conhecê-lo. E finalmente a sessão chamada a tal da metempsicose, esse palavrão, gente, que na verdade nada mais quer dizer do que a ideia de que o espírito, quando o homem morre, o espírito pode encarnar num animal, ou que um animal pode encarnar num espírito humano. Isso era uma ideia lá da época de Pitágoras, Também é uma ideia relacionada com crenças orientais.
A ideia de que o espírito poderia sair do corpo de um homem, né, e depois de existir como homem, existir como animal, e depois de existir como animal, existir como homem, e voltar. Né? Isso é que é a tal da metempsicose. Tá? Então vamos lá. Metempsicose, questão 611. O fato de os seres vivos terem uma origem comum no princípio inteligente não é uma consagração à teoria da metempsicose? Quer dizer, já que os seres vivos têm uma origem comum no princípio inteligente, todos eles vêm do mesmo princípio inteligente, então a teoria da metempsicose não é certa? Esse negócio que o espírito pode ocupar um e outro corpo diferente? O espírito responde para ele. Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não serem parecidas em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, flores e frutos no germe sem forma contido na semente de onde ela saiu? Quer dizer, a semente é uma só, mas ela gerou tronco, folha, fruta. Quer dizer, eles são completamente diferentes, mas vieram do mesmo lugar. Aí, desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanização, já não tem mais semelhança com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais. Como a árvore já não é a semente. No homem, só resta do animal o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação que é inerente à matéria, ou seja, que faz parte da matéria. Não se pode, então, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Da mesma forma, a metempsicose, tal como é entendida, não é exata. Questão 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Quer dizer, um espírito humano poderia ocupar o corpo de um animal? A resposta é: isso seria retroceder, e o espírito não retrocede. O rio não retorna à sua nascente. Isso é dito lá na questão 118 também, dizendo que é a lei do progresso. O espírito sempre evolui, sempre para frente. Então, uma vez que a gente evoluiu até a condição humana, a gente não volta à condição de animal mais. 613. Por mais errada que seja, a ideia da metempsicose não seria resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Aí a resposta é: esse sentimento intuitivo está presente nessa crença, como em muitas outras. O homem, porém, o desnaturou, ou seja, desvirtuou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. E aí o Kardec faz um comentário mais extenso sobre essa questão para encerrar o capítulo e o livro 2. A metempsicose seria verdadeira se por esse termo se entendesse a progressão da alma de um estado inferior a um estado superior, em que adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. Mas é falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e vice-versa. Ou seja, ela é falsa porque ela pressupõe que do animal você vai direto para o homem, do homem você vai direto para o animal. Transmigração é essa troca da alma de lugar, né? O que implicaria a ideia de um retrocesso ou de fusão. Quer dizer, se isso fosse o caso, ou a gente poderia retroceder ou estaria se fundindo de alguma forma. Nenhuma das duas coisas está correta. Ora, o fato de não poder se realizar essa fusão entre os seres corpóreos das duas espécies mostra que essas espécies se encontram em graus não assimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Quer dizer, se aqueles animais não conseguem interagir, se procriar entre si, é porque eles estão em fases diferentes. Então isso já diz, os espíritos também estão. Se o mesmo espírito pudesse animá-las, quer dizer, essas duas formas, né, de vida, humana e animal, alternativamente, haveria como resultado uma identidade de natureza. Ou seja, se o espírito pudesse animá-las alternativamente, uma hora outra, haveria uma identidade, eles seriam idênticos na natureza deles. O que se traduziria pela possibilidade de reprodução material, que nem eu falei. Ou seja, se eles não podem, se eles fossem de natureza semelhante, eles poderiam procriar. A natureza física daria espaço para essa procriação. A reencarnação, tal como os espíritos a ensinam, se baseia, ao contrário, na marcha ascendente da natureza, ou seja, na evolução sempre é para cima da natureza, e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie,
o que em nada diminui a sua dignidade. O que o rebaixa, ou seja, o que rebaixa o homem, é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe concedeu para o seu adiantamento. Ou seja, o que rebaixa a gente é o mau uso que a gente faz das capacidades que Deus deu para a gente. Seja como for, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, bem assim o número de homens eminentes que a professaram, provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. São, pois, antes, argumentos a seu favor do que contrários a esse princípio. O que está querendo dizer assim? Esse princípio está tão presente, né? A ideia da metempsicose está tão presente em tantos lugares e tanta gente sábia que via além do que vivia acreditou nisso, que o que ele quer dizer é assim. Então isso não deixa de ser uma prova de que esse princípio da reencarnação está na própria natureza, que a gente já pressente ele desde tempos muito antigos. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e que fazem parte dos segredos de Deus. Não é permitido ao homem conhecê-las de maneira completa, só lhe sendo possível fazer a tal respeito algumas suposições e construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo saberem, e acerca do que não sabem, ou seja, com relação ao que eles não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma, os espíritos, né? Porque nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre os homens e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao espírito de humanização a não ser depois de ter elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pelo animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais. Ou seja, a ideia de que o homem foi passando, evoluindo do animal até o ponto em que surgiu o princípio humano e passou a não ser mais capaz de se tornar animal, de viver como animal, virou outra coisa, né? Essa ideia dá um destino, um objetivo para a existência dos animais, que formaria então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo, ou seja, a ideia de que o homem sempre foi uma coisa à parte, é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da seguinte maneira. E aí, com dignidade, também tem a ver com orgulho, né, gente? As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras pela via da progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Quadrúmano é uma palavra horrorosa para dizer humano de quatro patas. Tipo, acho que talvez... Eu confesso que eu não sei, mas imagino que deve ser a ideia do macaco ou dos humanoides, né? Dos humanos antes do ser humano, coisa assim. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, tirando cada indivíduo da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe seja necessária, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com a obra que tenha que executar nos fenômenos da natureza, quantidade que por sua morte é devolvida à massa. Os animais dos mundos mais adiantados que o nosso, como diz a questão 188, constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são auxiliares, mas que não procedem absolutamente dos da Terra, espiritualmente falando. Quer dizer, não é que o cachorro vai virar um cachorro mais evoluído no outro planeta, no outro lugar, no outro mundo. Não é isso. Cada um no seu quadrado, como a gente diz, né? Cada um nas suas condições. Com o homem não acontece a mesma coisa. Do ponto de vista físico, ele forma claramente um elo da cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral, termina a continuidade entre o homem e o animal. O homem possui, como propriedade sua, a alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o seu ser principal, que existe antes e que sobrevive ao corpo, e que conserva a sua individualidade. Aí o último parágrafo diz: qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Ele se forma do princípio inteligente individualizado?
Eis um mistério que seria inútil tentar devassar, ou seja, tentar nos aprofundar nele, e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é certo, o que ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência, é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a sua capacidade de progredir, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento no caminho do bem, e todas as verdades morais que vêm desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como tantas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil nos determos. Com essas palavras, o Kardec encerra o livro 2. Né? Então, resumindo, a gente entende que os animais também têm uma escala de progressão, né? Que eles estão evoluindo também, que eles têm o princípio de inteligência ligado com o instinto deles, que vai se evoluindo também, mas entende que eles não têm consciência própria, que eles não conseguem se aperfeiçoar, eles não têm essa capacidade de progredir a inteligência deles, eles só usam a inteligência necessária para aquilo que tem relacionado com a existência deles. Se o homem tem um vínculo, necessariamente o caminho de progresso do animal para o homem acontece exatamente numa linha, ou se isso varia de alguma forma, não fica claro no livro dos Espíritos. Né? E os Espíritos deixam bem claro, falam assim, olha, para o que vocês têm que entender agora, isso basta. Não dá para saber tudo, nem a gente sabe tudo. É isso que eles falam. Nem os Espíritos que estavam trazendo a revelação sabem tudo ou podiam nos contar tudo da maneira como é. Então, a gente aceita que, a gente entende que os animais são nossos irmãos menores, né? E que a gente tem dever moral sobre eles, porque a gente entende moralidade, a gente tem de consequência que a gente faz. Eles só são conduzidos pelos instintos e, de acordo com as necessidades deles, desenvolvem aspectos de inteligência. Né? Se a gente progride a partir deles, de um jeito ou de outro, num mundo ou no outro, a gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que nós somos a espécie que tem condições. Nós, enquanto seres humanos, somos a espécie que tem os espíritos, que são capazes de olhar para o mundo, se entender, se perceber como parte do mundo, entender que se pode aperfeiçoar, entender a ideia de Deus, perceber a ideia de Deus na criação e se aperfeiçoar até conseguir, de fato, se unir em sentimento e pensamento a Deus para ajudar na obra dele. Né? E que os animais, estando numa escala anterior da evolução, como tudo o que faz parte da criação, estão sob nossa responsabilidade, dependendo das condições, e que nós devemos cuidar deles também. Certo? Com isso a gente encerra o livro 2, e no próximo episódio nós vamos começar o livro 3, o livro terceiro do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. Esse terceiro livro é um livro muito importante, porque ele vai falar, os espíritos junto com Kardec, eles categorizaram, vamos dizer assim, as principais regras que regem a nossa existência moral, que regem a evolução espiritual, nesse livro. Eles tentaram criar uma forma de a gente entender quais são as regras que regem a nossa evolução. E é nisso que a gente vai trabalhar ao longo da nossa viagem pelo Livro dos Espíritos a partir do próximo episódio. Muito obrigado e até lá.